Digamos que no dia de hoje, um amigo te para na rua e ele faz a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa de sucesso? E não precisa ser um amigo. Digamos que qualquer outra pessoa pergunta isso para você. Qual seria a sua resposta? A minha resposta seria que sim, eu me considero uma pessoa de sucesso. E eu sei que muitas pessoas atrelam o sucesso apenas à questão financeira. Mas eu posso te provar que o sucesso não é definido apenas pela questão financeira. Porque a prova disso é que temos muitas pessoas que têm bastante dinheiro na conta, só que sofrem de depressão, de ansiedade. E tudo isso mostra que essa pessoa não é realmente uma pessoa de sucesso. Pois eu acredito, do meu ponto de vista, que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que mantém a vida equilibrada. Pois veja, não vale de nada você ter o seu sucesso financeiro top lá em cima se você está deixando a sua família para trás, se você está deixando a sua saúde para trás, porque quando você faz isso, você deixa a balança desequilibrada. E para ter um sucesso de verdade na vida é necessário equilíbrio. Por isso, hoje eu trouxe meus 5 pilares que aos 23 anos me faz me considerar uma pessoa de sucesso. Então faz o seguinte, antes de eu te passar quais são esses 5 pilares, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo. Assim que a gente bater 50 inscritos, eu vou trazer qual foi a minha fórmula para me desprender totalmente da timidez e conseguir me comunicar com as pessoas de forma bem mais solta. Eu considero sim que a questão financeira é apenas um pilar do sucesso. Por isso, segundo Sêneca, a riqueza de verdade é você saber viver com pouco. E por que eu concordo com esse tópico? Porque veja, uma pessoa que não consegue administrar bem R$ 100, ela não vai conseguir administrar bem R$ 100.000. Porque os problemas que você tem quando se administra R$ 100 vão ser 100 vezes maiores quando você administra 100 mil. Logo, se você não é capaz de manter esse equilíbrio, você simplesmente vai afundar. A prova disso são as pessoas que ganham na loteria, na Mega da Virada, em todos esses outros prêmios que a premiação é uma grande quantidade de dinheiro. A maioria dessas pessoas rapidamente voltam a ficar pobres novamente. E tudo isso pelo simples fato de que elas não sabiam administrar o pouco, logo elas não têm capacidade para administrar o muito. Tudo isso é uma questão de mentalidade. Se você não está preparado para lidar com certa quantia de dinheiro, é questão de tempo até que você simplesmente afunde. E o pior, essas pessoas que não estavam acostumadas a lidar com pouco, agora estão lidando com muito e simplesmente gastam tudo sem nenhum tipo de administração, elas acabam com dívidas maiores do que a que elas tinham. E esse é o problema de você não estar preparado para lidar com grandes quantidades de dinheiro. Por isso, mais importante do que você ganhar muito dinheiro é você saber administrar bem esse dinheiro. Já ouviu falar naquele milagre que a mãe solteira faz? Porque ela pega um salário e multiplica e consegue sobreviver durante um mês criando seus filhos. Então, ela não é simplesmente uma milagreira, ela é simplesmente uma pessoa que sabe administrar bem, sabe negociar e por isso ela consegue sobreviver mesmo ganhando tão pouco. E é isso que você precisa saber. E é isso que você precisa fazer. Você precisa primeiro administrar o pouco para conseguir lidar com o muito. Logo, eu vejo que mais importante do que tudo é você preparar a sua mentalidade. Porque Deus não vai te dar simplesmente R$ 1 milhão na tua mão. Você tem que estar preparado para receber esse R$ 1 milhão para aí sim você conseguir alcançar a abundância e a prosperidade que a vida reserva para você. E segundo Epicteto, senão é bem difícil de se falar. Partindo para o pilar número 2, o pilar que eu considero como um dos principais para uma pessoa ter sucesso de verdade na vida, são o controle das suas emoções. Segundo o próprio Epicteto, a verdadeira liberdade é você saber controlar as suas emoções. E sim, eu considero isso um dos pilares para você ter sucesso na vida. Porque, veja, se você não é capaz de dizer não para você mesmo, se você não é capaz de controlar as suas vontades, por exemplo, digamos que você é uma pessoa que está em dieta, mas constantemente você quebra essa dieta. Ou digamos que você é uma pessoa que bota um horário para dormir e não consegue cumprir com esse horário. Se você não consegue controlar a si mesmo, o que você vai controlar na sua vida? Porque veja, essas coisas que eu citei são coisas que estão no seu controle, que simplesmente você pode decidir não fazer. Por isso, é tão difícil uma pessoa ter sucesso de verdade na vida, ela não é capaz de controlar as suas emoções.
E isso também se dá ao fato de que, se você não é capaz de controlar as suas emoções, você está à mercê de que as outras pessoas te tirem do sério a qualquer momento. E dependendo do ambiente que essas pessoas te tirem do sério, isso pode custar a sua carreira, a forma como as pessoas te veem, até mesmo o respeito que as pessoas têm por você, pelo simples e único fato de que você não é capaz de controlar as suas próprias emoções. Por isso, se você quer se considerar uma pessoa de sucesso de verdade, você tem que aprender a controlar as suas emoções. O meu terceiro pilar vem diretamente de Marco Aurélio. Ele pedia para que, enquanto os seus súditos o ovacionavam, eu acho que é assim que se fala, alguém no ouvido dele sussurrasse "Moment Mori". E o que isso significa? Pelo que eu pesquisei, isso significa: lembre-se da morte. Lembre-se que você é só um homem e que um dia você vai morrer. Por isso, foque naquilo que é realmente importante. E isso me destravou um pilar, destravou o drive, como diria Pablo Marçal, de que você tem que ter um propósito de vida se você quer realmente ser uma pessoa de sucesso. Porque o que é o propósito, ao meu ponto de vista? Eu vou trazer essa analogia aqui e eu espero que essa analogia também sirva para você. Imagina, digamos que você é cristão e que você crê em Deus. Agora você vai ter que imaginar um mundo sem Deus, onde quando você morre, você simplesmente fecha os olhos e termina na escuridão, como se você estivesse dormindo sem um sonho. Você percebe que quando você faz isso, você sente um vazio dentro de você que é incondicional. Muitas vezes eu me peguei pensando nisso e me dava uma tristeza profunda. Só que aí eu voltava à minha realidade. Então esse mesmo sentimento de vazio que eu sinto quando eu uso essa imaginação para pensar sobre isso, é o mesmo sentimento também que eu sinto quando eu vejo que minha vida não tem propósito. Porque se você não tem propósito, você não tem um caminho certo a seguir, é como se você fosse um vento, é como se você fosse um barco no meio do mar. Você não sabe para onde ir, por isso qualquer vento serve. E se você quer ter realmente sucesso na sua vida, você tem que ter definido o seu propósito para que você saiba aonde você quer chegar. Até mesmo para que você saiba o que você realmente merece da vida. Caso contrário, você vai aceitar simplesmente as migalhas que as pessoas vão te dar, porque se nem você mesmo sabe o que você merece, se nem você mesmo reconhece qual é o seu propósito, por que as outras pessoas farão isso por você? Agora, o meu quarto pilar é baseado em relacionamento. Ou seja, eu não estou falando somente da pessoa que está do seu lado, do seu cônjuge. Eu estou falando das pessoas que estão ao seu redor. Como você se relaciona com elas. Mas vamos trazer principalmente para a pessoa que está ao seu lado, que é quem dorme do seu lado, quem você convive 24 horas. Para que você se considere uma pessoa de sucesso segundo as minhas próprias doutrinas, lembrando que esse vídeo é sobre mim, não é sobre você. Eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Para que eu me considere uma pessoa de sucesso, eu realmente tenho que estar alinhado com a pessoa que está do meu lado. Veja, se eu tenho um propósito e minha esposa tem outro propósito e a gente está batalhando cada um pelo seu propósito, é interessante, desde que esses nossos propósitos não interfiram na nossa relação, porque a partir do momento que isso acontece, passamos a ser um casal que briga, que discorda em tudo e que não suporta um ao outro, e que, bem dizer, está junto simplesmente por ser cômodo. E não é assim que eu vejo que uma vida de sucesso é. É quando vocês se apoiam, quando vocês conversam entre si. Por exemplo, quando se tem uma decisão difícil, nenhum de nós, nem eu nem a minha esposa, toma simplesmente uma decisão isolada e simplesmente faz o que dá na telha. A gente senta, conversa e vê como que a gente pode resolver tal situação. Recentemente, a gente parou para conversar porque ela não estava querendo mais ficar no emprego que ela estava. Parou para conversar e no meio da conversa ela perguntou se estaria tudo bem se ela saísse do emprego. E eu respondi que sim, que daria muito bem para a gente dar continuidade à nossa vida sem que ela precisasse trabalhar de imediato. Porque não é simplesmente algo que impacta só na vida dela, é algo que impacta nas nossas duas vidas. Ou seja, para que você tenha um relacionamento de sucesso, é necessário que você e seu cônjuge estejam sempre conversando e estejam sempre alinhados. Como o exemplo que o Evandro Guedes usou uma vez, que foi do gordo namorar com a magra, de um fitness namorar com uma pessoa gorda. São pessoas que têm um propósito totalmente diferente. Enquanto uma pessoa está seguindo uma dieta regrada e seguindo uma linha de treinos
firme, a outra pessoa está simplesmente comendo sem parar e não está ligando nem para a própria saúde. Nosso corpo é templo do Senhor Jesus Cristo. Então, se o nosso corpo é templo do Deus Todo-Poderoso, a gente tem que cuidar bem dele. Por isso, é importante que você se respeite. E o quinto pilar que eu considero é você estar bem consigo mesmo. Porque se você não está bem consigo mesmo, você simplesmente não vai ser uma pessoa que destrava o seu 100% do seu potencial. E o que eu considero estar bem consigo mesmo é você estar se alimentando bem, você estar dormindo bem, você saber quais são as suas metas, você estar bem em seu relacionamento. Então, o quinto pilar que eu considero nada mais é do que a junção dos 4 em apenas um só. Chegamos até aqui, né? Esses são os meus 5 pilares para me considerar uma pessoa de sucesso. Se você se identifica com algum deles ou com todos eles, deixa aqui nos comentários. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém. Juntos a gente vai poder mudar o mundo e trazer ele de volta para o que um dia ele foi.